Pessoal, sejam bem-vindos e nessa videoaula a gente vai resolver a questão 3 da prova da Escola Naval 2018-2019. A questão fala o seguinte: sejam h, p, f e g funções reais, tais que h de x é módulo de x mais o módulo de x menos 1, p de x é x ao cubo, f de x é x ao quadrado e g de x é ax ao cubo, com a maior do que zero. O valor de A torna a área da região limitada por F e G no intervalo 0 até 1 sobre A igual a 2/3. A é o valor da área da região limitada por H, P e pelo eixo das ordenadas. Grava isso, pessoal. Assinale a opção que representa um número inteiro. Então vamos lá. Primeiro passo é a gente repetir os dados que a gente tem no enunciado. Então coloquei aí as funções H, P, F e G, para a gente ter uma consulta rápida. A função H, pessoal, é uma função modular, tá? Então ela vai assumir diferentes configurações dependendo do intervalo de x que a gente está considerando, tá? Então, para esse primeiro módulo aqui, o módulo de x, quando x for maior do que zero, ele vai ser o resultado mais x. Quando x for menor do que zero, o resultado vai ser menos x, tá? E esse outro módulo aqui, o 1 é o que torna ele zero, tá? Então, para valores de x maiores do que 1, esse resultado desse segundo módulo vai ser x menos 1. E para valores de x menores do que o 1, o nosso resultado aí vai ser menos x mais 1, tá? O resultado do segundo módulo. Ok, pessoal? Nesse gráficozinho aqui que eu fiz, eu representei os dois pontos notáveis, tá? Para a função h, que são os pontos 0 e o ponto 1. Então, quando tiver entre 0 e 1, a função vai assumir o valor 1. Quando x for maior do que 1, ela vai assumir o valor 2x menos 1. E quando x for menor do que 0, ela vai assumir a configuração de menos 2x mais 1. Agora, pessoal, nesse passo 3, a gente vai trabalhar com as áreas, tá ok? Então ele fala ali, ó, o valor de Azinho torna a área da região limitada por F e G. Então, vamos ver a área de F e G, ok? No intervalo de 0 até 1 sobre A. Então, vai ser a integral, né, de 0 até 1 sobre A da F de x, que vai ser a integral de x ao quadrado, tá? Vai ser x ao cubo sobre 3 no intervalo de 0 a 1 sobre A. Isso aqui vai dar 1 sobre 3A ao cubo, tá ok? De maneira análoga, a integral de g de x de 0 até 1 sobre A vai ser a integral de ax ao cubo, tá certo? Vai ser ax à quarta sobre 4 no intervalo de 0 a 1 sobre A, tá? Isso aqui vai dar 1 sobre 4A ao cubo. Pessoal, agora observa o seguinte, olha o passo 4 aí, olha o que eu estou falando. Observe que a integral de f de x no intervalo 0 a 1 sobre A, ele é maior ou igual do que a integral de g de x de 0 a 1 sobre A. Por quê, pessoal? Porque olha só, a integral de f ela é 1 sobre 3A ao cubo. E a integral de g ela é 1 sobre 4A ao cubo, tá? Então, o que elas têm em comum? O 1 sobre A ao cubo, tá? Só que aqui na f, a gente pega esse 1 sobre A ao cubo e divide por 3. Na g, a gente pega o 1 sobre A ao cubo e divide por 4. Então, obviamente, a integral de f ela é maior ou igual à integral de g, tá certo? Então, a nossa área ela vai ser aquela que tem o maior valor menos aquela que tem o menor valor, tá? Então, a nossa área vai ser 1 sobre 12A ao cubo, tá? Não confundam, pessoal, com o valor de Azão aqui que ele colocou no enunciado. Esse Azão é outra coisa, é outra área, tá? Aqui eu chamei de área essa área que a gente calculou, tá bom? E aí, passo 5, pessoal, olha só. A área que a gente calculou, que é 1 sobre 12A ao cubo, ela tem que ser igual a 2/3, porque ele fala no enunciado, ó,
O valor de Azinho torna a área da região limitada por FG igual a 2/3. Então a gente pega essa área igual a 2/3. Vamos descobrir então que o Azinho vale meio. E aí no passo 6, pessoal, a gente vai trabalhar com essa segunda parte aqui, ó. Azão é o valor da área da região limitada por H, P e pelo eixo das ordenadas, tá? Então o nosso passo 6 ele vai se concentrar nisso. Então olha só o nosso passo 6. O que eu fiz aqui? O P de x ele é x ao cubo, tá? Eu estou igualando ele a 1, tá certo, pessoal? O que significa isso? Significa que eu quero achar a interseção da função P de x com a função h de x. Por que eu igualei a 1 e não igualei a menos 2x mais 1? Boa pergunta, pessoal, porque olha só, o zero para trás não nos interessa, porque no enunciado ele é bem claro, olha só, o valor da área da região limitada por HP e pelo eixo das ordenadas, tá? Então, é interessante para a gente só considerar do zero para frente, ok? Então, olha só, eu igualei x ao cubo igual a 1, a gente vai obter que o x é igual a 1 para este intervalo, pessoal, o intervalo entre 0 e 1, tá certo? Então, o x é igual a 1 para x entre 0 e 1. Então, esse valor é um valor aceitável, tá certo? Porque ele atende à condição de existência da função h nesse intervalo aqui, tá ok? E aqui embaixo, pessoal, eu estou igualando o P de x também a h de x. Só que o h de x agora ele vai ser para x maior do que 1, tá certo? Então fica x ao cubo igual a 2x menos 1, tá certo? A gente vai cair nessa expressão e ela é fatorável, tá? Ela é x menos 1 que multiplica x² mais x menos 1, tá? Isso para x maior ou igual a 1. Só a gente observar aqui em cima, tá certo? E a gente vai descobrir que ou o x é igual a 1 ou o x vai ser igual a menos 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Só que esse segundo resultado, ele não atende essa condição aqui, ó. Ele não atende a condição de x ser maior ou igual a 1, tá certo? Então, pessoal, o que nos resta? Nos resta que o x tem que ser igual a 1. É a interseção entre as funções p e h, tá certo? E daí eu coloquei ali, pessoal, no nosso passo 7, olha só. Então, a interseção entre h e p para x maior ou igual a 0, tá? Vai ser x igual a 1, ok? E aí, pessoal, vem o nosso passo de número 8, tá? Em que eu calculo a área azão, ou seja, ele fala no enunciado. É o valor da área da região limitada por H, P e pelo eixo das ordenadas, tá? Então, o nosso intervalo de integração ele vai ser de 0 até o ponto onde as funções se encontram, tá? Que é o ponto x igual a 1, ok? E aqui tem uma sutileza, pessoal. Olha só, 1 é o valor da função h, tá? De 0 até 1. E x ao cubo vai ser o valor da função p, tá certo, pessoal? Só que por que eu fiz o h menos o p? Né? Pelo seguinte, porque de 0 até 1, o x ao cubo ele vai ser menor do que o 1, tá ok? Pois o valor de x está entre 0 e 1, nesse caso. Então, a função constante 1 ela é maior do que a função x ao cubo para x entre 0 e 1, tá ok? Então, a nossa área, pessoal, ela, após aplicarmos aqui os limites de integração, ela vai resultar em 3/4, tá certo? Então, o nosso azão, aí sim, vale 3/4. Ok, pessoal? E então, finalmente, de posse das informações de azinho igual a meio e azão igual a 3/4, a gente testa a primeira alternativa. Azão sobre azinho ao quadrado vai ser
3/4 que multiplica 4 sobre 1. Isso aqui já dá inteiro, pessoal. Assinale a opção que representa um número inteiro, tá certo? Então a resposta da nossa questão é a letra A, ok? É isso, pessoal, uma questãozinha boa, envolvendo aí função modular, várias sutilezas aí que o candidato tem que estar atento, ok? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, estou aberto a sugestões e até a nossa próxima videoaula. Forte abraço para vocês.